Oi, Sueli, que bom que estamos de volta. Que bom mesmo, muito bom. Maravilha, Sueli, e para quem, né, tá chegando nesse vídeo agora, já desde o ano passado que eu e a Sueli, ano passado assim, desde 2025, 24, né, que eu tenho esse bate-papo semanal com a Sueli sobre astrologia e psicoterapia junguiana. Já falamos sobre todos os signos, está na playlist das nossas redes sociais e no YouTube. Já falamos também sobre os elementos da natureza, os 4 elementos da natureza na astrologia e no tarô, outra série inteirinha. E agora nós estamos dando sequência à grande pergunta da humanidade: de onde eu vim, para onde eu vou? Sob a luz da astrologia. E já iniciamos, né, Sueli? E dando sequência a essa nossa série, a Sueli está usando o ascendente como ponto de referência para algumas características de algumas pessoas. Então, por favor, Sueli, dando sequência, nós já falamos do ascendente em Áries. Quem tem ascendente em Touro, independente do mês em que nasceu, o importante é o Isso, ascendente ser em Touro. isso. Ou seja, nós temos a casa 4 do ascendente touro em leão. Primeira casa seria touro, né? Gêmeos, câncer e depois quarta casa, leão. Isso lembrando para quem precisa se identificar. Então, leão traz como o seu regente o sol, tá? Então, a gente pode, de alguma forma, fazer uma analogia que Leão na casa 4 é meio parecido com o Sol na casa 4. Isso já fica um spoiler, né? Alguma coisa de analogia para as pessoas. Ah, não tem o Leão na casa 4, mas tem o Sol. Então, presta atenção que é parecido com isso, tá? Então, Leão na casa 4, o que, que ele quer? O que, que ele precisa? O que, que o sol faz? Brilha. Então, onde ele quer brilhar? Ele quer brilhar no lar, dentro de casa, tá? Ele precisa, né, reinar na família, tá? Então, é muito interessante ter o reconhecimento, é uma palavra muito forte de leão e dessa pessoa que tem ascendente em touro. É muito para que ele tenha a segurança e a percepção de pertencimento, ele precisa brilhar. E precisa que os pais, né, e aquele ambiente seja favorável para que ele manifeste a própria criatividade e identidade, né? É um lugar, um terreno fértil para isso. E ele precisa, depois, quando é mais velho, criar o próprio espaço também, onde ele possa reinar, ter o próprio castelo, vamos dizer assim, né? Então, esse é o chão de que um ascendente touro precisa para ir ao mundo, tá? E ele vai ao mundo, e é importante a gente perceber que a casa 4 e a casa 10 elas são de signos opostos e Hum. complementares. Isso é importante. E a casa 4 dá a lição, vamos assim, para a casa 10 e vice-versa, tá? A Ele gente precisa. aprende em casa e pratica na rua. Aprende na casa 4 e pratica na 10. Isso, sabe? São elementos, talentos, vamos dizer assim, que a gente vai usar e precisa. Se não consegue, precisa, porque é Hum. isso que vai dar peso e vai dar medida para a casa 10, tá? Então, um ascendente touro tem aquário na casa 10. Tá? Então, enquanto ele brilha em casa, lá fora, ele é um gênio, de alguma forma. Eu costumo dizer que aquários são geniais, porque eles são regidos por Urano. E Urano, ele não segue cartilha nenhuma, ele segue a própria
cartilha, né? Ele faz o próprio caminho e ele quer, na carreira, então, na casa 10, expressar a própria individualidade e originalidade. Uma das coisas de Urânio e Aquário na 10 é que ele não segue, não gosta muito de obedecer, né? Ele é meio rebelde, ele tem as ideias, e as ideias dele são muitas vezes inovadoras, revolucionárias, né? Ele precisa de liberdade, tá? Então, uma das profissões, as profissões que são boas para Aquário na 10ª, são aquelas que lhe dão liberdade de ter uma criatividade. Tive uma ideia, entendeu? E ele vai lá e executa. E, normalmente, esse é o caminho mesmo, né? E as profissões são ligadas a causas sociais, porque Urano é um planeta de grupo, um planeta de amigos, vamos assim, né? Que faz amigos, expansão de consciência, e é importante e interessante dizer que Aquário e Urano, né? São o planeta e o signo dos astrólogos. Ah, É, é. Urano rege a astrologia, ou seja, a gente, através disso, a gente entende o que seria Aquário na casa 10, né? Tem um outro olhar para o real. maravilha. E quem está assistindo a gente fala assim, poxa, mas como eu vou saber o que que eu tenho? Todo mundo tem todos os planetas, né? Nas casas, a Sueli já falou sobre isso. Então, da importância, Sueli, para a gente encerrar, para daqui a pouco a gente voltar com outro tema, da importância da pessoa saber minimamente o seu mapa, por favor. Você sabe o seguinte, o mapa, através dos pontos principais, ascendente, Sol e Lua, né, meio do céu, ele já tem uma estrutura da própria personalidade. O ascendente, como ele se apresenta ao mundo, como ele começa as coisas. Então, falamos de ascendente touro, né? Touro começa as coisas de um jeito taurino, ou seja, mais comedido, ele é terra, né? Ele é terra, ele é mais comedido, ele é mais racional. E quando vamos começar, bom, veja bem, deixa eu pensar um pouco, né? Porque ele precisa ter certeza. Enquanto Áries vai, né? Uhum, Você convida, ele já foi? O touro falou, não, vamos ver. Custo-benefício de ir, é sempre isso, né? uhum. E a Lua fala de sentimentos e o Sol fala dele próprio. Então, isso, já ter isso é um autoconhecimento bem legal. Maravilha. Então a gente volta daqui a pouco. Vamos dar uma paradinha, tomar uma água e a gente volta então para quem tem ascendente em Gêmeos. Até mais. Até.